como referência, a gente tem o lóbulo da orelha. Então, logo na inserção entre o lóbulo da orelha e essa pele da região retromandibular, a gente tem a nossa referência. Então, a nossa referência ela vai se situar bem nesse encontro. Nesse encontro aqui, a gente vai penetrar cerca de 10 milímetros com a agulha e a gente tem uma outra correlação importante que a gente viu no módulo de anatomia. Logo nessa região, abaixo da tela subcutânea, a gente tem a glândula parótida, onde o nervo facial se divide. A gente viu isso na aula de anatomia do terço médio. Então, eu não posso adentrar a parótida. O bloqueio ele é um pouco mais superficial. Então, a gente tem que ter atenção para a gente não subir demais com a nossa agulha ou penetrar demais nesse sentido, que aí sim a gente vai pegar a parótida. Então, a gente vai manter a nossa punção nessa posição, certo? Então, como que a gente faz essa punção? Inicialmente, a gente vai tracionar um pouquinho aqui essa região do lóbulo, a gente faz a punção, a gente pode utilizar um anestésico tópico. Nesse caso, como a gente tem uma pele que tem várias camadas, a gente precisa de um anestésico um pouco mais efetivo. Então, geralmente, o anestésico tópico ele tem uma concentração de 5%, pode ser a lidocaína, mas geralmente é feito de uma mistura eutética. Então, o que a gente tem? A gente tem uma primeira punção, onde eu posso fazer um pequeno botão, só rompendo aqui a resistência da pele. Então, faço aspiração negativa, não tive refluxo positivo, penetro um pouquinho mais com a minha agulha e vou fazer a deposição do anestésico lentamente. Chegando na região de interesse, novo refluxo, nova aspiração. Se deu negativo, eu consigo fazer a infiltração. E com isso, eu vou fazer o bloqueio do aurículo temporal numa região mais troncular. Então, eu vou bloquear toda essa região. Ainda, se eu quiser fazer um bloqueio um pouco mais terminal, considerando que esse nervo ele tem um trajeto ascendente, eu posso fazer uma punção na região articular. Para isso, a gente vai manipular o paciente, a gente vai fazer abertura e fechamento. E aí eu vou sentir essa depressão. O paciente é mantido com a boca aberta, eu sinto que a gente tem aqui uma depressão e da mesma forma, faço uma primeira punção inicial. Muito cuidado para a gente não fazer isso aqui, ó. Uma das vantagens dessa metodologia de ensino é que eu posso fazer o errado para vocês verem o que acontece. Então, se eu fizer aqui a entrada no ângulo errado, eu posso transfixar o tragus, ou pior, eu posso adentrar o conduto auditivo que está logo aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a inclinação. A inclinação ela é sempre póstero-anterior. Então, eu vou penetrar aqui fazendo um pequeno botão anestésico na região da pele. Da mesma forma, aspiração negativa, sem refluxo, faço uma pequena infiltração e aí sim, eu vou mudar um pouquinho a minha inclinação, objetivando, olha só, minha referência, o arco zigomático, eu sei que a cavidade glenoide está por aqui. Então, o meu foco vai ser póstero-anterior, látero-medial, até eu sentir que eu toco o teto da cavidade glenoide. Então, aqui eu estou fazendo para mostrar para vocês ó, que eu estou tocando uma estrutura óssea, eu não consigo avançar mais com a agulha. Então, aqui eu sei que eu estou dentro da cápsula articular e aí eu posso fazer a infiltração anestésica depois do refluxo. E aí sim, eu tenho bloqueio estritamente dos componentes dessa região pré-auricular e os componentes intraarticulares. Então, a gente não tem o bloqueio de toda essa região. Essas duas técnicas podem ser utilizadas para o mesmo fim. E, geralmente, quando a gente vai intervir num procedimento um pouco mais invasivo de lavagem da articulação, a gente geralmente opta também por fazer esse bloqueio intraarticular para a gente minimizar o desconforto para o nosso paciente.